Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar hoje o curso de Geometria Plana e Geometria Espacial, tá legal? Nós começaremos aí nesta primeira aula diferenciando as figuras planas das figuras não planas, digamos assim. É uma aula muito importante, é um conceito muito importante que vocês têm que ter para que vocês possam se aprofundar. Um bom conhecimento em geometria plana e um bom conhecimento aí em geometria não plana. Essa aula não pode ser perdida, pois é um pré-requisito muito importante aí para as aulas seguintes, tá legal? O tópico dessa aula ficou bem explícito: figuras planas e figuras não planas. A partir da próxima aula, nós vamos ver aí somente figuras planas e depois de algumas aulas, somente figuras não planas. Vamos fragmentar as aulas, tá legal? Mas nesta aula nós vamos pegar de maneira bem prática, bem fácil, a diferenciação de figuras planas e figuras não planas, beleza? Espero que vocês fiquem até o final da aula. É uma aula muito importante, apesar de fácil, uma aula muito tranquila, um conteúdo aí de 5º ano, 4º ano do ensino fundamental. Mas é uma aula aí muito importante para vocês. Não percam e fiquem até o final, que vai ter muita coisa importante, tá legal? E no final do vídeo aí, não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal ainda, se você não é inscrito, tá legal? Um forte abraço a todos aí e vamos que vamos. Vamos para a aula. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos começar nossa aula. Nessa aula nós falaremos um pouquinho de formas geométricas. Muitas dessas formas vocês já conhecem, já têm familiaridade, já viram no 5º ano, já viram no 6º ano, já viram na primeira série, na segunda série, né? Então hoje nós vamos fazer uma rápida retomada aí sobre formas geométricas planas e formas geométricas não planas. Então vamos lá. Vamos levar cada forma geométrica para o seu respectivo lugar. Vamos lembrar antes o que é uma forma plana e o que é uma forma não plana, tá legal? Uma forma plana é aquela forma que você consegue colocar em cima da sua mesa e ela fica inteirinha encostada na sua mesa, digamos assim, encostada no plano. E a forma geométrica não plana é aquela forma geométrica que você coloca na sua mesa e ela não fica encostada completamente na sua mesa. Ela tem uma certa altura, tá legal? A forma plana não tem altura e a forma não plana ela tem uma determinada altura. Então vamos lá, essa forma aqui, ela tem uma determinada altura. Se eu colocar ela aqui, veja que ela não vai encostar por inteiro na mesa. Então ela é uma forma não plana, porque ela tem uma determinada altura. O retângulo, como é uma folha de sulfite, vocês com certeza já colocaram uma folha de sulfite na mesa da carteira da escola, na mesa da carteira da sala de vocês, né? E ela encosta completamente na mesa, ela encosta completamente no plano. Então, o retângulo é uma forma plana, tá legal? Essa forma aqui, ela tem várias formas arredondadas, como se você pegasse uma folha de sulfite e recortasse este formato. Mesmo assim, ela encostaria completamente no plano, né? Ela encostaria completamente na mesa. Então, ela é uma forma plana. Se eu pegar essa figura aqui, vocês podem verificar que ela não encosta completamente na mesa. Se você colocar esse biquinho e colocar na mesa, ele vai ter uma determinada altura. Por isso que ele é uma forma não plana. Tá legal? O círculo é uma forma plana. Se você pegar uma folha de sulfite e cortar no formato de um círculo, encosta inteirinho na mesa. Então é uma forma plana.
O pentágono, a mesma coisa. Se você pegar uma folha de sulfite aí e fizer um recorte com esse formato, ele encosta por completo na mesa, né? O cilindro tem o formato de um copo de beber água, né? Quando você pega um copo e coloca na mesa, o copo não encosta por completo. Ele tem uma determinada altura. Tudo que tem uma determinada altura não é uma figura plana. A bola de futebol, né? Ela tem uma determinada altura. Quando você vê a bola de futebol no chão, da parte de cima da bola não encosta no chão, né? Então ela não é uma figura plana. Essa aqui é a metade de um copo, digamos assim, né? Também, se você tiver metade de um copo, terá uma determinada altura e ele não encosta todo no plano. E esta outra figura, uma caixa, também não encosta por completo no plano. Então ela é considerada uma figura não plana, tá legal? Então nós temos aqui, acabamos de ver um pouquinho sobre as figuras planas e as figuras não planas, tá legal? Vamos agora falar um pouquinho que existem dois tipos de figuras planas, tá legal? Existe a figura plana fechada e existe a figura plana aberta. O próprio nome já deixa muito claro, né? A figura plana fechada, ela é totalmente fechada, não tem nenhuma parte aberta. Observe que todas as linhas, elas encostam uma na outra. Essa linha está encostando com essa linha está encostando com essa linha encosta com essa e esta linha encosta com essa. Fechou completamente a figura. Todos aqui a figura é fechadinha. E aqui no outro lado nós temos uma figura aberta. Percebam que aqui, essa parte aqui, ela está aberta. É uma figura plana aberta. Aqui é a mesma coisa. Para fechar essa figura eu deveria ter isso daqui. Aí sim seria uma figura plana fechada. Mas como não tem isso daqui, é uma figura plana aberta. Esta segunda é a mesma coisa. Se eu fosse fechar essa figura, poderia fazer isso daqui. Aí eu teria uma figura plana fechada, né? Você pode pegar uma folha de sulfite e fazer esse formato. Mas como não tem, é uma figura plana aberta, tá legal? Nós temos aqui agora entre as figuras planas, nós temos aqui agora as figuras planas que são formadas apenas por linhas retas. Observe que todas as linhas dessa figura são retas, todas. Essa parte aqui é reta, essa parte é reta, essa parte é reta e essa parte é reta. O triângulo é a mesma coisa, né? Essa parte é reta, essa parte é reta e essa parte é reta. Essa figura é a mesma coisa, todas as partes são retinhas. Eu estou contornando a figura para mostrar para vocês que todas as partes são retinhas. Então esse tipo de figura plana é formado somente por figuras retas. Nós temos aqui esse outro tipo de figura plana que tem alguma parte que não é reta. Observem, essa parte aqui é reta e essa parte é reta. Porém, essa outra parte aqui que eu estou grifando de verde, ela não é reta, né? Ela tem uma parte, digamos assim, arredondada. Tá legal? Vamos lá. As figuras que são formadas apenas por partes que são fechadas, formadas apenas por linhas retas, são chamadas de polígonos. Então nós vamos conhecer pelo nome de polígono as figuras que são fechadas, aqui está formada, tá? As figuras que são fechadas, formada apenas por linhas retas.
e que não podem ser vazadas. Essas figuras que atendem essas três condições, uma figura fechada, formada apenas por linha reta, e ela não é vazada, ela não tem um buraco, digamos assim. Essa figura que atende essas três condições, ela é chamada de polígono. Vamos observar essas quatro figuras que eu coloquei aí. Essa linha aqui é reta, esta linha é reta, esta linha é reta, esta linha é reta e esta linha é reta. Tudo reto. Ela é fechada, é tudo reta e ela não é vazada, ela não tem buraco. Então essa figura é um polígono. Essa outra figura é linha reta, linha reta, linha reta, reto, 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 reto. Todas as linhas são retas, ela é uma figura fechada e ela não é vazada. Então ela é um polígono. Essa outra figura é reto, 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 reto. É uma figura que todas as linhas são retas, ela é fechada e ela não é vazada. Então ela é um polígono. E a outra figura a mesma coisa, reto, 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 certo? Fechada e ela não é vazada. Então ela é um polígono. Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, vamos lá. Reto, 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 essa parte aqui não é reta. Então essa figura não é um polígono. Tá legal? Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, é reto, é reto, é reto, mas essa figura é aberta, então ela não é um polígono, tá legal? Se eu tivesse essa figura aqui, por exemplo, com um buraquinho aqui no meio, ó, é uma figura vazada, né? Quando a gente fala que é uma figura vazada, é uma figura como essa daqui, ó, preenchida em volta, digamos assim, ó. Ó, digamos assim, ela é uma figura que tem um buraco. A palavra vazada significa um buraco. Se a figura tem um buraco, ela não é um polígono. Tá legal? Então, para ser considerado um polígono, a figura tem que ser fechada, formado apenas por linhas retas e não pode ser vazada. Beleza? Vamos lá. E temos aqui também algumas figuras que não são planas, que são aquelas figuras que têm uma determinada altura, que não encosta por inteiro lá na mesa, no plano de vocês, né? Então elas podem ser classificadas em duas partes. Essas figuras que têm uma altura, elas podem ser classificadas com dois nominhos diferentes. Elas podem ser chamadas de poliedros e ela vai ter algumas características. E ela pode ser chamada de não poliedro, quando ela tiver alguma parte arredondada. Então, uma das características do poliedro são as partes laterais. No poliedro, a parte lateral é formada todas por figuras planas, tá legal? No poliedro, a parte lateral é formada inteirinha por figuras planas, beleza? Então, neste caso deste poliedro, a parte lateral é qual figura plana? Ela é um retângulo, né? Essa parte lateral aí, ela é um retângulo. E a base dessa figura aí? A base tem que forma? Como que eu faço para identificar a forma dessa base aí? Eu identifico a base pelo número de lados. Vamos observar essa base aqui. Ela tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e 5 lados. O nome da figura que tem 5 lados, ela é um pentágono, né? Que também é uma figura plana. Dessa outra
figura aqui do lado, a parte lateral dela é formada por uma figura plana. Qual que é a parte lateral dessa figura aqui, ó? Essa parte lateral, ou essa parte lateral, né? A parte lateral dela é formada por um quadrado, que também é uma figura plana, também é um polígono. E a base dela também, né? A base dela aqui que eu estou pintando também é um quadrado. Então essa figura, que todos os lados, todos são formados por polígonos, são chamados de poliedros. Olha que essa parte lateral é um triângulo, é um polígono. Essa outra parte lateral é um triângulo, também é um polígono. A parte de trás, que não dá para ver, né? Também é um triângulo, também é um polígono. E a base aqui também é um polígono. Então, todos os lados desta pirâmide são polígonos. Então, ela é chamada de poliedro. Observe essa figura aqui, esse cilindro. A parte lateral dela, do cilindro, ela é um polígono. Se você pegar essa parte, se você pegar o cilindro e abrir o cilindro, nós vamos ter um retângulo. Então a parte lateral dele é um retângulo. Só que a base ela é uma circunferência. E uma circunferência não é formada por linhas retas. Então a base não é um polígono. A base não é polígono. Então essa figura não é poliedro. Esse chapéuzinho de aniversário, que é o cone, se a gente pegar aqui a parte do cone, a base também vai ser uma circunferência. Uma circunferência, ela não é um polígono. Não é polígono. Então, essa figura que tem qualquer parte arredondada não pode ser chamada de poliedro. E a bola de futebol é a mesma coisa, né? Nós temos aqui uma parte bem arredondada. Então, ela não é polígono. Então, polígono. Então, as figuras que não são planas, que têm uma determinada altura, elas são classificadas em poliedro se todas as partes forem polígonos. Retos, lembrando que para ser polígono tem que ser uma figura formada por linhas retas, tá legal? Ela pode ser uma coisa que não é um polígono, que não é um poliedro. Quando que ela não é um poliedro? Quando ela é formada por alguma parte aí da figura que tenha alguma parte arredondada. Se tiver alguma parte arredondada, não é um poliedro, ok? Se todas as partes forem formadas por polígonos, então aí sim é chamado de poliedro, beleza? Vamos voltar aqui agora nas figuras planas, né? Então, nas figuras planas, eu tenho os polígonos e os não polígonos, ok? Os polígonos são formados apenas por linhas retas. Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, um retângulo, um triângulo formado somente por linhas retas. Tem que ser uma figura fechada. Então as três figuras que eu desenhei são fechadas, né? O quadrado é uma figura fechada, o retângulo é uma figura fechada e o triângulo é uma figura fechada. E a terceira condição é que não pode ser vazada, não pode ter um buraco, ok? E quando que ela não vai ser polígono? Quando ela for uma figura aberta, por exemplo, assim, né? Uma figura aberta. Então, ela não é um polígono. Quando ela tiver alguma parte que não seja reta, por exemplo, essa parte é reta,
essa parte é reta, essa parte é reta, mas essa parte aqui não é reta, essa parte não é reta, então essa figura também não é polígono. E ela pode ser vazada, né? Se essa figura aqui for vazada, por exemplo, ela tem um buraco, faz de conta que o buraco dela vai ser aqui. Certo? A palavra vazada nada mais é do que um buraco, né? Então, se essa figura aqui tem um buraco, ela não é chamada de polígono, tudo bem? Falando dos polígonos, o polígono ele pode ter duas características. Ele pode ser um polígono côncavo ou um polígono convexo. Como que eu identifico um polígono côncavo com um polígono convexo? Uma regrinha bem simples, bem legal de fazer. Você faz um pontinho aqui e um pontinho aqui. Aí você liga os pontinhos. Essa linha saiu do polígono? Não saiu, né? Agora, se você fizer um pontinho aqui e um pontinho aqui, você vai ligar esses dois pontinhos. A linha saiu, ela saiu da figura, né? A linha saiu da figura. Saiu da figura. Se a linha sair da figura em algum lugar, então quer dizer que é um polígono côncavo. Ah, Anderson, mas eu fiz um pontinho aqui e um pontinho aqui, não saiu da figura. Legal, mas você tem que fazer várias vezes, procurar algum lugar que essa linha saia. Se eu fizer um pontinho aqui, por exemplo, e um pontinho aqui, e ligar, observe que essa parte todinha saiu da figura. Então, se ela sai da figura, significa que ela é um polígono côncavo, tá legal? No polígono convexo, isso é impossível de acontecer. Então, no polígono convexo, a linha nunca vai sair. Você pode fazer o ponto onde você quiser, que a linha nunca vai sair da figura. Você pode fazer dois pontinhos onde você quiser. A linha nunca vai sair da figura. Repare, pode fazer dois pontinhos onde você quiser. A linha nunca vai sair da figura. Neste caso, então, nós temos um polígono convexo, beleza? Nos polígonos, nós temos aí as diagonais. Quem são as diagonais dos polígonos? É aquela linha que passa por dentro da figura, saindo de uma pontinha até uma outra pontinha. Então, neste caso aqui, eu tenho a diagonal desta figura. Sai dessa pontinha e chega até a outra pontinha. Nós temos nessa figura uma outra diagonal, que sai dessa pontinha e chega nesta outra pontinha. Nós temos aqui uma outra diagonal. Eu vou traçar aqui essa diagonal para vocês. Certo? Neste caso, nessa figura, nós temos duas diagonais. Tá legal? Vamos ver essa outra figura também, né? Nessa outra figura, eu vou ter aqui esta pontinha aqui. Daqui a pouco nós vamos ver que nome que é essa pontinha e essa pontinha. Se nós ligarmos essas duas pontinhas, nós temos aqui
uma diagonal. E a mesma coisa aqui, nós temos aqui uma outra pontinha e uma outra pontinha. Se nós ligarmos essas duas pontinhas, nós vamos ter aqui uma outra diagonal. Temos aqui duas diagonais, tá legal? Vamos lá então. Nós vamos estudar agora, de maneira mais profunda, os polígonos, tá legal? Nós vamos estudar um pouquinho sobre vários polígonos. E nós vamos estudar os polígonos de acordo com o número de lados. Então, o polígono que tem 3 lados, ele tem algumas características, ele tem um nome. O polígono que tem 4 lados, ele tem algumas características e tem um outro nome. O polígono que tem 5 lados, ele tem algumas características e um outro nome. E de 6 lados, a mesma coisa, ele tem algumas características e um outro nome. 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados, 11 lados e assim por diante, tá legal? O polígono que tem 3 lados, nós chamamos o polígono de 3 lados de triângulo. Então, o triângulo aí ele tem 3 lados, tá legal? Vamos desenhar aqui os 3 lados de um triângulo. Esses lados do triângulo, eles têm nomes específicos, tá? Esses lados aqui, eles são chamados de arestas. Então, e a bolinha, digamos assim, esse pontinho é chamado de vértice. Tá legal? Então, eu vou chamar da letrinha A arestas e a letrinha V vértices. Então, este triângulo, ele tem quantas arestas? Uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. Ele tem quantos vértices? Quantas bolinhas? Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas. Então, o triângulo ele tem aí 3 arestas e 3 vértices. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os polígonos de 4 lados. Nós temos aqui os polígonos mais conhecidos de 4 lados, né? Que é o quadrado. Temos também o retângulo, né? Temos também o paralelogramo, né? Temos outros aí. Nós vamos estudar mais profundo cada um deles. O foco aqui é determinar o número de arestas e o número de vértices, né? Um polígono de 4 lados, ele tem quantas arestas? Isso aqui é uma aresta, é uma aresta, é uma aresta, é uma aresta. Então, todo polígono de 4 lados, ele tem 4 arestas. O retângulo é a mesma coisa, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. O paralelogramo, a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. E ele também tem 4 bolinhas, 4 vértices, 4, 2, 3, 4. Certo? Ele também tem 4 vértices. Certo? Ele também tem 4 vértices. Tranquilo? Vamos falar agora referente ao polígono de 5 lados, né? Ó, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, certo? Nós temos aqui um polígono de 5 lados. Ficou meio tortinho, mas dá para ter uma ideia que é um polígono de 5 lados aí, tá legal? O polígono de 5 lados, ele também tem uma aresta, 2, 3, 4, 5 arestas. E quantos vértices que são as bolinhas? Uma bolinha, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Tá legal? E de 6 lados é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O polígono de 6 lados eu vou ter quantas arestas?
uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E quantos vértices que são as bolinhas? Uma bolinha, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, 6 vértices, tá legal? Reparem que o número de arestas e o número de vértices, eles sempre são iguais em uma figura plana, né? 3 lados, 3 arestas e 3 vértices. 4 lados, 4 arestas e 4 vértices. 5 lados, 5 arestas e 5 vértices. 6 lados, 6 arestas e 6 vértices. Beleza? Bom, nós vamos ficando por aqui nesta aula. Na próxima aula, nós iremos estudar detalhadamente todas as características e propriedades do triângulo, todas as características e propriedades dos polígonos de 4 lados, que nós vamos chamar de quadriláteros, todas as características e propriedades de um polígono de 5 lados, que nós chamaremos de pentágono, todas as propriedades de polígonos de 7 lados, de 6 lados, de 8 lados, de 9 lados e assim por diante, tá? Prestem muita atenção no conteúdo da próxima aula. Peguem aí papel e caneta para fazerem as suas anotações. Essa aula foi uma revisão básica aí da diferença de figuras geométricas, planas e não planas, né? Não teve aí muita novidade para muitos de vocês. Mas na próxima aula aí nós iremos trabalhar de maneira mais profunda sobre as características de todos esses polígonos, tá legal? Então nós vamos ficando por aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com os colegas e de se inscrever no canal, tá legal? E uma coisa muito importante, dá um like aí, dá uma curtida bem bacana pra gente continuar fazendo os vídeos cada dia mais legais pra vocês, tá legal? Um abraço pra vocês aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.